Fala galera, Rodolfo Leonardo aqui. E um dos temas que mais gera suporte lá na nossa empresa é a questão da configuração dos canais abertos para a utilização do WhatsApp integrado ao Bittrex 24, né? Esse módulo de canais abertos é onde você faz a configuração para usar o WhatsApp. Pode ser API oficial, né? Que é aquela onde você paga pelo envio de mensagens e tudo mais, mas você também pode usar o WhatsApp API não oficial. E esses canais abertos podem ser usados para outras conexões também. Messenger do Facebook, Direct do Instagram, comentários de postagens do Facebook e do Instagram, Telegram e por aí vai. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador. Eu vou te ensinar como configurar isso você mesmo. Bom, como de costume, né, a nossa colinha, o passo a passo é esse aqui, ó. Primeiro a gente instala o aplicativo. Para você usar o WhatsApp integrado ao Bittrex, você precisa de um aplicativo. O que a gente recomenda é o WhatsCRM. Então a gente vai instalar o aplicativo WhatsCRM, depois a gente vai configurar o canal aberto, depois a gente vai configurar o aplicativo, tem que ser nessa ordem, essa é a melhor ordem. E aí depois a gente vai escanear o QR Code e por último ali eu vou te dar o treinamento básico ali para você usar e a gente finaliza com as dicas finais, ok? Então vamos lá, instalação do aplicativo WhatsCRM. Eu vou vir aqui, estou aqui com o meu Bittrex 24, eu habilitei aqui um plano Professional de faz 5 dias atrás, né, aquele plano Professional de teste, os 15 dias, e ele já habilita para mim o módulo de marketing. Então vou clicar em marketing, vou pesquisar por WhatsCRM. Tá aqui o WhatsCRM, é esse aqui, cliquei e vou clicar em instalar. Posso habilitar aqui essas opções. Perfeito, abrir o app. Ok, já estou aqui com o aplicativo instalado, certo? Aí eu vou aproveitar e vou criar aqui, ó, adicionar conexão. Aqui ele pergunta se eu quero usar o WhatsApp, que é o WhatsApp API não oficial, ou API oficial. Então, eu vou usar, nesse caso, nesse exemplo, API não oficial. Continuar. Aqui, você tem que escolher um nome. Eu gosto de colocar o número do WhatsApp que eu vou conectar. Então, eu vou pegar aqui o número. Vou conectar um número de teste, tá? Um número de teste nosso. Não é um número que está sendo usado, divulgado e tudo mais. Então, esse aqui, ó. Então, eu gosto de colocar assim, ó, por exemplo, você pode colocar a finalidade, então, esse aqui é o WhatsApp do atendimento, então você pode chamar assim atendimento, mas sempre finaliza com o número. Eu gosto muito de colocar um número. 41997485071. É mais fácil para gerenciar isso. Bem mais fácil, tá? Ok. Continuar. Aqui ele já pede para escanear o QR Code. A gente não vai fazer ainda, não vai fazer, tá? Quando você instala aqui o aplicativo, ele te dá alguns dias de teste. Então, ele está me dando até dia 13 de julho. Então, você pode testar alguns dias sem precisar fazer o pagamento, né? Aí, depois que encerrar, aí você chama a minha empresa, você contrata direto com a minha empresa, eu vou te mostrar ali os benefícios na sequência, tá? Ok? Instalei aqui o aplicativo. Agora eu vou configurar o canal aberto, para por último, configurar o aplicativo e escanear o QR Code. Tá? Então, como é que eu configuro o canal aberto? Eu saio do aplicativo e venho em Clientes, Contact Center. Por que isso? Porque agora ele já aparece aqui o aplicativo, o WhatsCRM, ó. Ele já aparece aqui, ó. Então eu clico, aqui ele já tem aqui, ó, o canal aberto, que é o padrão que ele vem, e ele já me criou aqui o canal aberto 2, ó. Então eu vou usar esse 2, inclusive. Tá vendo aqui? Cliquei, selecionei e vou clicar em configurar. Agora eu faço o seguinte, eu já venho aqui no final e clico em outros e dou o mesmo nome. Tá? Bem importante isso. O mesmo nome do canal aberto é o nome que você criou lá, o conector lá dentro do aplicativo. Né? Aí agora eu volto aqui para a fila. Então agora vai ter uma série de configurações, eu vou te explicar no detalhe cada uma, tá? Então vamos lá.
Primeira coisa, fila de agentes. Você aqui é obrigado a ter pelo menos um, ele não deixa salvar, ó. Tá vendo? Ó, a fila requer pelo menos uma pessoa. Então vou colocar aqui eu, Rodolfo. Daí, ok, vou colocar mais um Rodolfo, que é o Rodolfo Teste. Esse usuário que está aqui nesse outra, na mesma conta Bitrix24, mas no outro navegador. Então esse aqui é o Rodolfo Teste, ó. A gente já vai usar ele. Então tem dois usuários. Aí começa aqui, ó. Só de parar o mouse você já vê, ó. Tem três opções: uniformemente, exatamente como enfileirado e para todos. O para todos, que é o padrão que ele vem aqui, ele diz ali, ó, significa que a consulta será enfileirada para todos os colaboradores. Então, a hora que alguém chamar no WhatsApp, ele vai abrir aqui uma consulta, uma conversa, e vai aparecer para os dois ao mesmo tempo. Aí, um desses dois usuários vai clicar em aceitar. No momento que ele clicar em aceitar, a conversa vai sair do outro. Então, se tivesse outras pessoas aqui, ó, opa, seria a mesma coisa. Ia aparecer ao mesmo tempo para todas essas pessoas. A pessoa que for mais ligeira e clicar em aceitar a conversa, ela derruba a conversa dos demais, né? Tem que ver se faz sentido para você. Se não fizer sentido para você essa aqui, para todos, aí você pode usar uniformemente, que daí ali, ó, a ordem dos colaboradores não tem importância, as consultas serão distribuídas de forma gradual, de forma que cada colaborador tem um número aproximado de consultas. Então ele vai sempre dosando, tá? Esse uniformemente. E o exatamente como na fila, aí é nessa ordem mesmo, tá? Quando você seleciona uma dessas opções, você precisa escolher um tempo de ociosidade aqui, né? Para ele vir aqui para uma pessoa e depois pular para outra, né? O mínimo é 1 minuto, o máximo é 12 horas, tá? Aí aqui já começa algumas boas práticas que a gente recomenda, tá? Essa questão aqui de deixar 1 minuto só, a gente já viu que é furada. Então a gente recomenda deixar pelo menos uns 15 minutos, senão essa conversa vai ficar girando a toda hora, vai ficar passando de uma para outra pessoa, tá? Então deixa aqui 15 a 30 minutos pelo menos, ok? Verificar se o agente está online, ó. Então você para o mouse e explica ali, ó. Sistema verificar a disponibilidade do agente antes de atribuir uma conversa. Então o agente não foi dispensado, o agente não está de licença, né? Então tem que ver se você vai usar esses outros recursos também. Se você não vai usar esses recursos, ó, a gente marcou a entrada de trabalho, que é o reloginho, dependendo do plano ele nem tem, né? Então, ó, ou se o status do agente está online. Então tem essa questão aqui, se você marcar essa opção. Na dúvida, eu falo para você não marcar, tá? Limitar consultas simultâneas enviadas a um agente. Então, se você marcar aqui, ó, você escolhe aqui uma dessas opções, ó, respondido, aguardando reação ou encerrado, e você limita aqui. A pessoa só pode aceitar 20 consultas, entendeu? Tá? Aí aqui ele explica também, ó. Na dúvida, a mesma coisa, não limita, né? Ok? Maravilha. Aí a gente vem aqui mais algumas opções, ó. Informações do agente, usar o perfil do colaborador, usar entradas de canal aberto ou ocultar as informações. Por padrão, ele vem essa opção, é a que a gente mais usa. O que significa isso? Quando esse Rodolfo Teste estiver escrevendo, ele vai aparecer em negrito lá no WhatsApp, quando a gente estiver conversando, ou qualquer outro canal, escrito Rodolfo Teste. Se esse Rodolfo Leonardo estiver escrevendo, vai aparecer Rodolfo Leonardo. Então, o cliente final ele vai saber que ele está conversando com o Rodolfo Teste, com o Rodolfo Leonardo, com o Pedro Pereira, por conta dessa configuração. Aí, a segunda, aí você consegue dar um nome, ó, um nome e um cargo. Então, apesar de ser Rodolfo Teste é o nome do usuário, eu poderia chamar ele aqui de Rodolfo. Eu vou dar um nome fictício assim, ó. Rodolfo Leopoldo, poderia, um exemplo, tá? Só se você quer que o nome da pessoa seja diferente do nome do usuário, o nome que o cliente final vai ver, ok? E ocultar informações, aí oculta. No momento que a pessoa escreveu alguma coisa, o Rodolfo Leonardo, não vai aparecer em negrito o nome dela, tá? A gente sempre usa a primeira opção, você tem essas opções para escolher. Aí agora vem o seguinte, ó. Primeiro essa opção aqui, ó. Verificar cliente no banco de dados. Quando alguém chamar, ele vai verificar esse cliente que está chamando, né, pelo telefone, e ele vai fazer uma consulta para verificar se já é cliente.
E aí, se ele já for cliente e tiver, por exemplo, essa opção aqui, ó, transferir consulta à pessoa responsável se o ID é reconhecido. Então, essa consulta ela não vai entrar nessa fila. Ela vai direto para o responsável desse cliente, desse contato, desse lead. Entendeu? Tá? Se eu desmarcar, o que acontece? Ele só vai criar uma conversa nessa fila aqui, ó, para essas pessoas. Então aí você tem que avaliar. Então, por exemplo, o WhatsApp que é usado para vendas, a gente recomenda sempre marcar essa opção aqui, ó, verificar cliente do banco de dados. Porque senão ele não vai gerar um card, ele só vai gerar uma conversa aqui nos canais abertos. Agora, se é um outro WhatsApp que é só para suporte, por exemplo, e você não quer criar cards, aí você vem aqui e desmarca, entendeu? Ok? E se você marcar, aí tem outras opções ainda para você escolher. Vamos lá. Marquei a opção. Primeira coisa, ativar rastreamento de bate-papo. 100% dos casos desliga isso. Isso aqui é uma função que não devia nem existir. Vou te explicar o que ela faz. Quando eu estou conversando com um cliente e, por exemplo, esse meu cliente fala assim, eu pergunto para ele assim, me passa o WhatsApp do teu financeiro, um exemplo. Qualquer telefone que ele colocar ou e-mail que ele colocar na conversa, aquilo vai ficar salvo dentro do contato. Mas eu estou conversando, por exemplo, com o cliente João, ele me passa o WhatsApp e o e-mail do financeiro dele, que é a Joana. O que esse telefone e esse e-mail tem a ver com o meu cliente, João? Não tem nada, são contatos diferentes. Só que ele pega essa informação e coloca aqui. Ele vai sujando o contato com vários telefones e vários e-mails. Tá? É bem ruim essa opção. Então a gente desmarca. Ótimo. Aí agora ele pergunta aqui, é para verificar o cliente no banco de dados, para ver se já é cliente existente. Aí não é cliente existente. O que a gente vai fazer? Aí você pode escolher apenas abrir uma janela, uma conversa aqui, ou, né, se o cliente não foi encontrado, o que ele faz? Apenas abre uma janela de conversa, ou ele cria um lead na entidade leads, ou ele cria um negócio. E aqui, quando ele cria um negócio, ele já cria um negócio e um contato também. Né? Aí, aqui, você tem que ver, né? A gente tem que escolher se você vai usar a entidade leads ou não. Tá? A gente vai fazer um outro vídeo explicando quando que você deve usar a entidade leads e a entidade direta, entidade de negócios e contato. Então, por enquanto, você vai escolher aqui qual que se encaixa melhor para você. Se for lead, entidade leads é apenas um pipeline. Pronto. Se for entidade de negócio, aí você escolhe o teu pipeline. No caso aqui eu tenho 3, eu vou escolher aonde que vai ser criado esse negócio junto com o contato. E ele dá mais uma opção aqui, ó. Tanto no lead quanto no negócio, só no negócio ele dá essa opção aqui, ó. Use um negócio ativo, não crie um novo. Né? Então, o que ele vai acontecer? Ele reconheceu o cliente no banco de dados, ele vai usar o negócio ativo, ele vai usar aquele negócio que já está criado. Né? Se ele reconheceu o cliente do banco de dados, reconheceu um contato, mas não tem negócio nenhum criado, ou os negócios criados estão com status fechado, aí ele vai criar um novo negócio, que aqui é chamado de negócio. Aqui antes era um outro nome, agora está negócio. Então, use um negócio ativo, não crie um novo. Se você desmarcar, toda vez que você fechar a conversa, mesmo que já tenha um negócio ativo, no status em andamento, ele vai ficar criando novos negócios, ele vai ficar duplicando muito. Então, a gente sempre marca essa opção. A gente sempre marca. Tanto em lead quanto negócio, a gente escolhe a fonte. Então, aqui ele vem por padrão fonte canal aberto. Você pode configurar uma fonte específica para esse WhatsApp, poder chamar por exemplo, WhatsApp, atendimento e o número, né? Por exemplo, essa fonte aqui. E aqui eu só venho aqui e seleciono daí. Perfeito? E aí a gente finaliza com aquelas duas opções. Ó, transferir consulta à pessoa responsável se o ID do cliente é reconhecido. Então, se esse cliente já for existente e for do Luiz Rodrigues, essa nova conversa não vai entrar nessa fila.
ele vai direto para o Luiz Rodrigues, né? Então, essa opção serve para isso. Daí você tem que decidir se faz sentido marcar ou não. E essa última opção, ó, mudança automática da pessoa responsável pelo negócio ao encaminhar uma solicitação para outro agente. Então, digamos que eu marquei essa opção aqui. Aí é um cliente novo, gerou um card de negócios e um contato e foi encaminhado para o Rodolfo Leonardo. Então, ficou a conversa com o Rodolfo Leonardo, o negócio e o contato. Beleza? Beleza. Aí o Rodolfo Leonardo foi lá na flechinha e encaminhou a conversa para o Pedro. O que vai acontecer? A mudança automática do negócio. Vai alterar automaticamente o negócio para o Pedro também. Então, ele é útil essa opção, mas tem que ter um certo cuidado também na hora de usar. Tá? Na dúvida, você pode desmarcar. Você pode testar as duas opções se você quiser. Perfeito? Por padrão, a gente deixa assim, ó. Desse jeitinho aqui. Ok? E aí a gente vai vendo que é bastante coisa, né? Agora a gente vem para horas trabalhadas. Aí agora, aqui, deixa eu só salvar aqui para você aquele alerta. Ó, já mudou aqui. Vou vir configurar de novo. Eu vou tirar essas outras pessoas porque são usuários fictícios. Esses dois aqui são usuários reais mesmo. Agora eu vou vir para horas trabalhadas, ó, tá? Aqui, ó, quando você clica, deixa eu só parar o mouse aqui, ó, vamos ver se ele não vai deixar eu usar esse recurso no meu plano de teste aqui. Mas eu vou conseguir explicar para você. Então aqui primeiro você vem, coloca o teu fuso horário. Se for o mesmo fuso horário que o meu aqui de Curitiba, Paraná, então eu vou botar o América São Paulo. Aqui, né, o -3. Aí aqui eu venho, por exemplo, nem aqui na BL a gente trabalha das 8 às 18. Então eu vou vir aqui colocar o horário. E aí você tem que colocar aqui, ó, finais de semanas. Então a gente não trabalha sábado e domingo. Ah, Rodolfo, mas eu trabalho até sábado até meio-dia. Aí na dúvida você só coloca domingo, então, como final de semana. Entendeu? Tá? Aqui você vai marcar os finais de semana. Tá? Já vou explicar para que serve essa tela. Tá? Agora vem aqui os feriados. Tá vendo aqui que ele dá um exemplo, ó? Ele coloca aqui como a separação do dia e do mês com um ponto. Então, por exemplo, o feriado de Natal, vou botar 25.12, 25 de dezembro. E aí eu vou colocar uma vírgula para separar as outras datas. Então, eu vou botar, por exemplo, dia 01.01, 1º de janeiro ali, né? O ano novo. Então, já coloquei 2, tá? É assim que é feita a separação. O ponto para dividir o dia do mês e a vírgula para dividir as datas. Ok, para que serve fazer essa configuração? Serve para você o sistema tomar uma ação diferente fora desse horário. Então, se a pessoa chamar no final de semana ou antes das 8 ou depois das 18, eu consigo mandar um texto diferente para ela. Então, aqui ele até dá um exemplo, ó. Bem-vindo ao canal aberto. Infelizmente, não podemos falar com você no momento. Digite a sua pergunta e daremos um retorno. Tá? Esses códigos aqui, ó. Esse código do BR aqui é para pular linha. Esse B aqui, fecha B, eu acho que é para, se não me engano, é negrito. Tá? Então, por isso que ele fica desse jeito. Ok? Ah, Rodolfo, mas eu não quero eu não quero mandar uma mensagem fora do expediente. Então, você pode deixar essa opção aqui desabilitada. Ótimo. Aqui, consentimento de cookie. Enviar aviso sobre coleta de dados pessoais. Então, aqui, se você habilitar, cada pessoa que chamar, ela vai receber aqui uma mensagem para ela estar dando o aceite que ela concorda, né, com a coleta de dados. Normalmente, isso aí já vem lá no site, quando a pessoa te chama, né? Então, a gente não costuma ativar essa opção, nem nós, nem os nossos clientes. Ok? Agora vem aqui, ó, ações automáticas. Vamos lá. Enviar saudações. Você pode mandar ali uma saudação. O mecanismo é muito parecido com a mensagem de saudação direto do aplicativo do WhatsApp. E aí você pode escolher aqui, ó, apenas uma vez no contato inicial ou sempre que o cliente chamar para uma conversa. Ótimo. Quando que eu uso uma das opções aí, né? Se o WhatsApp é para vendas, eu acho chato sempre que o cliente chamar, mandar uma mensagem de saudação.
Agora, entendeu? Então eu só coloco essa opção aqui, ó, enviar saudações apenas uma vez no contato inicial. Agora, se é um WhatsApp, por exemplo, para suporte, aí você pode dar saudação toda vez que o cliente começar uma nova conversa. Porque daí o cliente te chama, tu presta o teu suporte, fecha a conversa. Quando ele te chamar de novo, você manda aquela mensagem de saudação de novo, que é o texto que vai estar escrito aqui. Tá? Então tem essas duas opções para você escolher. Use o formulário CRM para solicitar informações do contato no bate-papo ao vivo. O formulário será enviado para todos os dados salvos no CRM, todos os dados salvos no CRM automaticamente quando um cliente entrar em contato com você no bate-papo ao vivo. Você clica aqui, ó, use um formulário CRM para solicitar informações de contato. E aí, cada vez que a pessoa te chamar no WhatsApp ali, ele já vai receber no próprio WhatsApp um link com um formulário para ele preencher, por exemplo, nome, telefone e e-mail, né? Como o WhatsApp hoje, a pessoa chama, já vem pelo menos o telefone, pelo menos está vindo até agora, né? E eu não costumo usar esse formulário aqui, né? Perfeito, mas tem essa opção também. E aí aqui você vem aqui e cria um novo formulário. E aqui tem outras opções aqui, né? Aguarde a primeira mensagem do cliente antes da conversa, né? Tá? Ok, vou desmarcar. Vamos lá, marcar consulta como não respondida em. Aqui nas conversas de canais abertos, ele vai ter 3 blocos. Então, ele vai estar ali, não respondido, não, são 3 opções, aguardando resposta, respondido e não respondido. E aí, se você, por exemplo, deixar aqui, ó, marcar consulta como não respondida apenas 30 minutos depois, ele vai ficar aguardando ali, né, num bloquinho separado. Eu não acho muito útil isso aqui. Eu gosto de deixar assim, ó. Marcar como consulta como não respondida em 1 minuto. Passou 60 segundos e já fica como não respondida. Ele não vai acusar nada, não vai gerar alerta. É só para organizar ali as conversas. Se nenhum agente pôde responder uma consulta, fazer o quê? Dá para enviar um texto, entendeu? Então, ninguém respondeu. Depois de um tempo, você pode mandar um texto assim, ó, infelizmente não podemos atender. Novamente, se for o WhatsApp de vendas, pode ser que seja interessante também. Tá? Aqui, aí você só bola aqui o texto. Se você não quiser usar isso, deixa não fazer nada. Se a consulta for processada e concluída, o que fazer? Enviar um texto, obrigado por fazer negócio, obrigado pelo seu contato, ou não fazer nada. Aí volta a mesma coisa. Se for um WhatsApp para vendas, daí você, por exemplo, você está lá com várias conversas. Aí você quer fechar algumas para deixar mais limpo ali as tuas conversas dos canais abertos. Aí só o fato de você clicar em fechar, ele já vai mandar essa mensagem automática. Eu não acho interessante. Agora, por exemplo, se é um WhatsApp de suporte, você finalizou, você poderia escrever um texto aqui, por exemplo, falando assim, obrigado pelo seu contato, estamos finalizando o seu atendimento, um exemplo, entendeu? Tá? Porque essa conversa vai poder fechar automaticamente também, já vou te explicar na sequência. Okay? Se for o WhatsApp para vendas, eu marco não fazer nada. E aí vem aqui, ó, espera até a consulta estar completamente fechada, depois de marcada como fechada pelo agente. Então, por exemplo, a pessoa foi lá e clicou em fechar a conversa. Eu posso deixar ela, continua na tela, né? Por mais 1 minuto, 2, 5, 10, 1 hora ou um dia todo. Então, por exemplo, se você vai fechar a conversa e vai mandar uma mensagem de pesquisa de satisfação, aí tu pode, por exemplo, querer deixar essa conversa aberta por um dia inteiro, para dar chance da pessoa ter tempo para responder essa pesquisa de satisfação. Entendeu? Tá? Outra coisa que acontece também vou fechar uma conversa de suporte. Eu falo, obrigado pelo seu contato. A pessoa, depois de 15 minutos, fala, eu que agradeço. Aí o que acontece? Abre uma conversa de novo. Entendeu? Então, se é usado para suporte, é legal você usar até esse um dia aqui, ó. Ok? Se é usado para vendas, não tem problema, porque daí você fecha imediatamente. Se abrir de novo, não vai mandar mensagem de saudação, porque tu escolheu essa primeira opção, não vai acontecer nada, né? Tempo limite de conversa. Aqui é o seguinte, ele tem essas opções, o máximo é 1 mês, tá? E aí, após esse período, se tiver inatividade dos 2 lados, então, você como usuário do Pix não escreveu nada para o teu cliente e o teu cliente não escreveu nada, após 1 mês a conversa fecha automático. Não dá para deixar ela para sempre. Então, o máximo do período é 1 mês. O WhatsApp para vendas,
um mês, sempre, né? Para outra finalidade, para suporte, aí cada um escolhe aqui, por exemplo, um dia, né? 8 horas. Então, por exemplo, é um WhatsApp para suporte. Daí eu coloquei aqui 4 horas. O que vai acontecer? Após 4 horas, a conversa vai fechar. Aí o que eu faria? Se a consulta for processada e concluída, enviar o texto. Eu colocaria assim, obrigado pelo seu contato, devido à inatividade, esse chamado foi fechado. Por exemplo, poderia ser feito isso, ó. Entendeu? Ok? Então ele fecha automático após 4 horas e manda uma mensagem automaticamente. Eu faria isso se o WhatsApp fosse exclusivo para suporte. E depende do caso também, né? Nós aqui, por exemplo, muitos projetos, o projeto está em implementação durante semanas, meses, aí a cada 4 horas ficar fechando essa conversa, para nós também não funciona. Então, para nós aqui, eu deixo assim, ó. Ok? Fechar imediatamente, um mês. E aqui também, ó, esperar a consulta estar completamente fechada depois de marcada pelo agente. Executar a ação. E aí aqui o texto, né? Até uma correção aqui, ó. Se a consulta for processada e concluída, enviar um texto. Aqui é o texto se você fechar manualmente. E aí, se a conversa for fechada após esse limite, aí aqui é o texto. Daí você pode repetir o texto igual. Ó. Então, aqui é quando a consulta foi processada e concluída, manualmente. E aqui é quando ela foi fechada depois de... Ó, espera até a consulta estar completamente fechada. Aliás, aqui é quando a consulta foi fechada, a conversa foi fechada depois desse tempo de limite. Daí é um outro texto. Aqui eu coloquei o mesmo texto, poder botar textos diferentes. Perfeito? Então, uma correção rápida aqui. Lista de resposta pré-definida. Cada novo canal, ele cria essa lista, onde você consegue colocar mensagens pré-definidas para você usar automaticamente. Você seleciona, já vem o texto, você pode até editar um pouquinho antes e depois envia. Só que esse recurso aqui, ele é um recurso só do Professional. Tá? Ele é a partir do plano Professional, ele não tem nos planos Basic e Standard. Ok? Melhor o tempo de resposta, aqui a gente pode ver o texto que um cliente está digitando, que reduz consideravelmente. Na verdade, aqui a gente só consegue ver se alguém interno aqui está digitando. Aí eu consigo. Então, tem por exemplo, aqui o Rodolfo Teste e o Rodolfo Leonardo. Se o Rodolfo Teste estiver escrevendo, o Rodolfo Leonardo consegue perceber que ele está escrevendo. Graças àquela opção ali, tá? Essa aqui, ó. Continuando, avaliação de qualidade. Aqui é onde a gente faz a pesquisa de satisfação. Então, ele tem aqui, se você não quiser usar, só desmarcar. Se você quiser usar, pedir a um cliente para avaliar o desempenho do agente, permitir que o usuário avalie a conversa em andamento. Se você desmarcar, ele só vai poder avaliar depois que a conversa estiver fechada. Se você tiver com essa opção habilitada, você pode, no meio do atendimento, pedir para ele avaliar, por exemplo. Né? E aqui ele diz aqui, ó, fechar a sessão quando a avaliação for recebida. Aí já fecha automático a sessão, a conversa. Então, por exemplo, você poderia desmarcar essa opção, mas deixar essa aqui. E aqui, ativar restrição de tempo de avaliação. Então, por exemplo, eu mandei lá para a pessoa avaliar o atendimento, ela vai poder ficar a vida toda para avaliar? Se você desmarcar, ela poderia, né? Mas você pode, por exemplo, colocar aqui um dia só. Passou um dia, passou 2, enfim. Aí a pessoa não vai mais poder avaliar, tá? E aí aqui vem as opções de avaliação. Ele tem 2 opções. Essa segunda opção, que é a dos canais abertos mesmo, que é usado para WhatsApp, Facebook, Telegram, Direct do Instagram. E já aqui não. Aqui é o bate-papo ao vivo, que aí a pessoa tem que ter uma conta Bitrix24 aqui no bitrix24.net, né? Bitrix24 Network, tá? Então, essa opção 1 é só se o teu cliente final também for um usuário Bitrix. E aí ele vai poder conversar, não é nem nos canais abertos, é nesse Bitrix24 Network. Tá? A gente usa muito pouco isso aqui. A gente não está usando. O que a gente gosta de usar é aqui,
que aí é onde a pesquisa de satisfação ocorre pelo WhatsApp, né? Pelos canais abertos, que é inclusive o tema desse vídeo. Então eu vou desconsiderar essa opção aqui e vou considerar essa aqui, ó. Aí já vem um textinho, diga-nos como nos saímos, 1, se estiver satisfeito, 2, se poderíamos fazer melhor. E aí a avaliação negativa e a positiva. E aí a pessoa vai ter que escolher, então, essas duas opções aqui, né? 1 para positivo e 0 para negativo. Pô, Douglas, eu queria uma nota de 1 a 5. Por esse módulo aqui dos canais abertos, não tem essa opção. São só essas duas, ok? Pô, Rodolfo, não gostei. Então, tudo bem, então você pode desmarcar, não usar essa avaliação de qualidade e fazer a tua pesquisa de satisfação de uma outra maneira. Quem sabe pelos formulários, por exemplo, né? Aqui a parte de chatbot. Então, quando você estiver atrelado, você estiver usando algum chatbot, então tem aplicativos de chatbot para isso, aí você vai vir aqui, ó, atribuir chatbot quando a consulta do cliente foi recebida. Então, você marca aqui, primeiro você adiciona um chatbot, né? Você vai clicar aqui, ele vai te dar algumas opções, inclusive. Você pega esse chatbot, você vai ter que contratar, todos eles são pagos, e aí depois você vem aqui só, clica em atribuir e amarra ele aqui. Então a consulta vai primeiro ir para o bot, depois se passar pelo fluxo do bot, aí sim, quando sair do fluxo do bot, ele vai jogar para a fila, ok? Então é isso. KPI de tempo de resposta, isso aqui é interessante, a gente usa aqui tempo de resposta inicial, tempo de resposta posterior. Não me pergunta aqui por que foi colocado em... Na verdade, como é a resposta inicial, ele dá a opção até de segundos, ó. Tá vendo? É em segundos. Então, digamos assim, eu quero... O que é isso, na verdade? Vou explicar primeiro, né? Isso aqui é para, se demorar mais tempo para responder um cliente, né? No momento que abrir uma conversa, ele vai notificar alguém. Tá vendo, ó? E depois que já for uma conversa em andamento, e aí o cliente escreveu algo e o operador, no caso o usuário Bitrix, não teve nenhuma ação, né? Vou botar aqui 5 minutos, eu também posso notificar. Então, para isso que serve isso aqui. Então, por exemplo, falando aqui da Brasil Leads, né? Quando a pessoa chama inicialmente no WhatsApp, normalmente é para vendas, tá? Porque eu ainda não tenho os clientes que já são da nossa carteira, eles já têm uma conversa com a gente em aberto. Então, normalmente, esse tempo de resposta inicial é para vendas. Aí eu venho aqui e coloco um tempo menor, só que é em segundos. Então, eu tenho que vir abrir a calculadora. Digamos que eu queira 2 horas. 2 horas são 120 minutos. Daí você tem que multiplicar por 60, dá 7.200 segundos. Então, venho aqui personalizado, 7.200 segundos. Então, isso significa que se em 2 horas um cliente novo chamar e eu não fizer nada, ele vai gerar, então, uma notificação. Para quem? Aí eu boto para mim mesmo, por exemplo. Opa. Ok? E aqui ele diz, ó, o operador, então ele puxa o usuário, excedeu o tempo máximo de resposta inicial na conversa. Aí esse código aqui, ó, ele gera um númerozinho, um link que eu consigo clicar e ir lá para a conversa. Aí eu já vejo qual a conversa que eu demorei mais de 2 horas para responder, né? E já a conversa, tempo de resposta posterior, aí normalmente já é um cliente nosso, né? Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, personalizo, e a gente faz o seguinte, o nosso SLA em horário comercial é de no máximo 4 horas. Então a gente coloca aqui, a gente coloca 180 minutos, que seriam 3 horas. Não, minto, a gente coloca 180, 210 minutos, são 3 horas e meia, né? Deixa eu ver se está certo, né? 60 vezes 3, 3 horas e 30 minutos. Então, quando estiver faltando meia hora para estourar o SLA, gera uma notificação para o nosso gerente de operações de tecnologia. E aí é onde ele toma uma ação de chamar o analista de suporte ou outra pessoa responsável para responder o cliente dentro do prazo das 4 horas. Entendeu? Então é assim que funciona. Tá? É assim que a gente configura para nós, né? Aqui em outros,
Se você quiser desabilitar o canal, você não precisa excluir, basta você desmarcar aqui, marcar essa opção aqui, ó, desmarcar e salvar. Ele vai ficar inativo, né? Vou ativar de novo. Para excluir é aqui, né? Esse preferência de idioma deixa as tuas preferências. Isso aqui, ó, eu não acho muito útil, assim. Se você marcar, cada vez que você clicar em fechar conversa, ele vai perguntar, deseja fechar mesmo conversa? Daí você marca sim, né? Perfeito? Então, vou deixar aqui, ó. Salvei. Agora sim, o canal aberto está configurado. Pronto. Agora nós terminamos a configuração do canal aberto. Agora. Maravilha. Configuração do canal aberto. O que eu vou fazer agora? Configurar o aplicativo WhatsApp. Então, vou vir aqui, vou fechar, vou vir aqui no aplicativo WhatsApp. O que nós vamos fazer? Configuração do aplicativo. Tem outra coisa que você vai aprender agora. Então, cliquei aqui em editar e olha só a primeira coisa aqui, ó. Olha que bacana. Qual o canal aberto que a gente vai usar? Entendeu por que a gente fez toda aquela configuração antes? Porque agora é só selecionar. Perfeito? E aqui tem algumas opções, ó. Criar uma conversa em linha aberta ao enviar um SMS. Então, imagina assim, ó, não tem uma conversa aberta, tá? E você quer iniciar uma conversa. Você pode fazer isso por dentro do Bitrix 24. As conversas não são só iniciadas de forma receptiva, você pode também, de forma ativa, iniciar uma conversa. Claro que cuidado, né? A gente está falando de WhatsApp API não oficial. Se você ficar iniciando conversa com um monte de gente de forma aleatória, literalmente fazendo envio em massa, o teu número vai ser banido, tá? Então, é algo pontual. Então, a pessoa preencheu um formulário, você está iniciando uma conversa com ela para responder o formulário que ela preencheu, certo? É um lead, né? Tá? Então, só reforçando isso. Legal. Se você iniciar uma conversa de forma proativa, mesmo a pessoa não respondendo, ele já vai criar uma consulta, uma conversa, se você marcar essa opção. Tá? Se você, inclusive, pegar o teu celular e escrever para a pessoa lá para o aplicativo do celular, ele também vai criar uma conversa aqui, se você marcar essa opção. Eu acho muito importante. Todos nós e todos os nossos clientes sempre marcamos essa opção. Notificação de chamada. Se alguém ligar para o teu WhatsApp, ele vai acusar com uma mensagem oculta na conversa, dizendo que o teu cliente final ligou. Entendeu? Pode ser que seja útil para você. Se você achar que está dando conflito, está atrapalhando, vem aqui e desmarca. Tá? Guardar o número de telefone do chat. Lembra aquela opção que eu falei para não marcar lá na configuração do canal aberto? Se você estiver conversando com um cliente lá, estou tentando vender para o João, e eu peço para o João, me passa o WhatsApp da Joana, do teu financeiro, e esse número vai para dentro do contato, poluindo o contato. Lembra que eu falei que a gente desmarca? Essa aqui é uma opção que a gente desmarca na configuração do canal aberto do Bitrix 24, e pelo mesmo motivo a gente desmarca aqui também essa opção, a gente não marca. Ela é bem chata essa opção. Conversas em grupo de WhatsApp. Até agora a gente estava falando de WhatsApp e conversa privada, 1 a 1, né? Mas é possível você conversar em grupos de WhatsApp e essas conversas dos grupos vão parar dentro do Bitrix 24. Inclusive, vou deixar um card aqui com um vídeo que eu ensino, inclusive, como fazer isso, tá? Não são em todos os planos do WhatsApp CRM, a gente já vai falar sobre isso. E se você quiser as conversas em grupo, marque essa opção, tá? Não pode esquecer. Disponível para SMS. O cliente não me chamou, eu quero chamar ele de forma proativa. Vai ter uma opção dentro do card chamado enviar mensagem, que é um recurso chamado SMS, que não é mensagem de SMS, é mensagem de WhatsApp. Só o nome do recurso que é SMS, porque se você quiser plugar um SMS, você também poderia usar. Sempre deixamos marcada essa opção. Sempre deixamos. A menos que você não queira isso. Não, ninguém pode iniciar uma conversa de forma proativa. Aí você vem e desmarca. Perfeito? Exibir mensagens apagadas e editadas
igualzinho lá no WhatsApp. Então, no WhatsApp é API oficial, se alguém te escreve e depois ela vai lá e seleciona e coloca apagar para todos, essa mensagem é excluída do WhatsApp. Você quer que exclua também no Bitrix? A pessoa segurar o dedo, clicar em editar e editar essa mensagem, você quer que edite também no Bitrix? Eu acho maravilhoso isso. Inclusive, elimina um monte de problemas. Então, a gente marca essa opção aqui. Essa opção não tem em todos os planos do WhatsApp, a gente já vai falar sobre isso. E histórico de mensagens na linha do tempo. Se você marcar essa opção, além das conversas ficarem nos canais abertos aqui, que estarão atreladas ao card de negócio, ele também vai começar a aparecer o histórico de tudo que está sendo falado dentro do card. Tá? Eu não gosto disso aqui, eu acho que só vai poluir o card. Porque você está a um clique de distância lá dentro do card, dentro do negócio, você está a um clique de distância de clicar e ver toda a conversa. Por que tem que ficar aparecendo em dois lugares, poluindo? Eu não gosto, mas se você quiser testar, fica à vontade. O nosso padrãozinho é esse aqui, ó, que a gente usa. E às vezes, se estiver incomodando as notificações de chamadas, desmarcamos essa opção. Perfeito? Aqui no AXRM, aqui a gente não usa, não vai usar essa parte. E aqui a gente é o nome que a gente colocou lá no início, que a gente sempre coloca o mesmo nome do canal aberto. Vai ficar até mais fácil enxergar esse vínculo. Se você, digamos que aqui eu troquei o número, você trocar para um outro número 73. Aí você vem aqui e troca também para 73. Ok? Deixa as duas coisas com as nomenclaturas iguais, né? Deixa as nomenclaturas iguais. Guardei. Caramba, nem lembrava que era tanta coisa para configurar. Ok, configurei o aplicativo WhatsApp Game. E agora sim, finalmente eu vou escanear o QR Code para a gente usar, então, finalmente as conversas dentro do Bitrix 24. Aqui, inclusive, eu vou acrescentar uma outra boa prática aqui, ó. Nunca use um WhatsApp pessoal integrado a sistema nenhum. Nunca, tá? Nunca. Só integre no Bitrix 24 o WhatsApp realmente que seja corporativo. Então agora eu vou vir aqui, configurei tudo, agora só vou escanear o QR Code. Eu vou clicar aqui em conectar, ele abre essa tela. Eu gosto sempre de clicar em reiniciar, perfeito? Aqui ele vai aparecer o QR Code para a gente escanear. Rodolfo, mas eu preciso mandar para uma outra pessoa, que o WhatsApp está com uma outra pessoa. Então você pode clicar aqui, ó, copiar o link e mandar para ela. Ela vai jogar no navegador e vai ter o mesmo QR Code. Entendeu? Agora eu vou abrir aqui o WhatsApp. Ele demora alguns segundos para carregar. Prontinho, agora eu vou esperar os 30 segundos. Aqui eu posso fechar. Bom, esperamos 30 segundos. Agora a gente tem que fazer só uma última checagem, que é o seguinte. Aqui em CRM no Contact Center, quando eu clicar aqui no WhatsApp e selecionar aqui, ó, o canal aberto, ó, aqui tem que mostrar que ele está conectado. Ele não está mostrando que está conectado. Eu vou clicar em conectar. Vamos ver se ele reconhece. Não reconheceu. Vou vir aqui de novo no aplicativo. Ó, agora ele apareceu aqui. Editar. Ó, olha só. Depois que, ó, isso é um detalhe que acontece. Ó, como a gente tem que tomar cuidado. Depois que a gente escaneia o QR Code, às vezes acontece isso, ó. Ele altera para esse adicionar uma linha nova, tá vendo? Eu tenho que editar, colocar de novo o canal aberto, marcar as opções que eu desejo, né? Não marco essa aqui e nunca marco essa aqui e dou um guardar. Olha só, olha só. Às vezes acontece isso. Vou dar um atualizar. Agora sim, uma linha aberta, vou clicar em editar, tudo perfeitinho.
Perfeito. Agora nós vamos vir aqui, então, para o meu funil de vendas, aqui no módulo de negócios. Vou vir criar um novo card, um card de negócio. Eu gosto de chamar assim, ó, Rodolfo Leonardo Brasil Leads. Então, estou negociando com o Rodolfo Leonardo, Rodolfo Teste, vou colocar, da empresa Brasil Leads. E aqui eu vou, então, criar um novo contato. Rodolfo Teste, não reconheceu, criar, e eu vou botar o WhatsApp oficial mesmo da Brasil Leads. Perfeito. Salvei. Ótimo. Depois que eu crio um negócio, um contato, é aqui que vai aparecer o canal aberto, né? Para você conversar. Se ele está desligado, se ele está apagadinho, é porque não tem uma conversa aberta com essa pessoa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou clicar em mensagem. Aqui ele já reconheceu o aplicativo WhatsApp. Aqui ele vai aparecer os contatos. Então, se tiver mais de um contato, eu vou poder selecionar. Se essa pessoa tiver mais de um telefone, eu vou poder selecionar também o telefone que eu quiser mandar. Eu quero esse aqui. E aqui, ó, se você tiver mais de um número conectado, ele vai te dar a opção também de você escolher. Então, você pode iniciar uma conversa com outro número de WhatsApp conectado. Como eu só tenho um, ele só me deu uma opção. E aí eu vou mandar aqui, por exemplo, olá, Rodolfo, teste da Brasil Leads. Aqui é Rodolfo Leonardo. O usuário do Bitrix é o próprio Rodolfo Leonardo, né? Tá? E aí eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou vir aqui e vou mandar essa mensagem. Ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o WhatsApp da Brasil Leads e te mostrar ele funcionando. Ó, tá aqui a conversa, ó. Tá vendo, ó? Olá, Rodolfo, teste da Brasil Leads. Aqui é Rodolfo Leonardo, a mensagem que eu mandei. Dá uma olhada aqui, ó. Bem-vindo ao canal da... Você receberá uma resposta em breve. Bem-vindo ao canal aberto. Essas mensagens de saudação é as mensagens aqui, ó. Que a gente configurou lá no canal aberto. Ó, clientes, contact center. WhatsApp, atendimento. Configuração. Ações automáticas, ó. Ó, essa aqui é a mensagem de saudação. Entendeu? Que daí você, pô, Rodolfo, mas eu que iniciei uma conversa, achei ruim isso. O que tu pode fazer é deixar desabilitado e usar a mensagem de saudação do próprio WhatsApp. Aí sim, só vai ser mandada a saudação se alguém te chamar. É uma alternativa também. Inclusive aqui na empresa a gente usa dessa maneira. Eu desligo essa mensagem de saudação e uso só a saudação do próprio WhatsApp, né, do aplicativo WhatsApp. Perfeito. O que aconteceu aqui com o meu card de negócios? Ele ficou azulzinho. Tá vendo aqui, ó? Vou clicar aqui também. Ele ficou azulzinho. Então, se eu clicar, eu consigo dar continuidade. Então, vou apertar aqui em responder. Aqui ele mandou até a mensagem de ausência por conta do horário, né? Mandou as duas. Aceitei a conversa. Vou vir aqui no WhatsApp. Agora aqui é o cliente final, lá, Rodolfo Teste. Estou chamando ele de Leopoldo aqui. Então vou mandar aqui um teste. Teste, ok. Vamos lá. Apareceu aqui teste, ok. O nome aqui, Brasil Leads. Brasil Leads, agente de A. Tá? Perfeito? Vamos voltar. Por que apareceu Brasil Leads aqui? Por quê? Porque aqui no WhatsApp da Brasil Leads, onde eu conectei, né, nesse WhatsApp de teste, ó,
certo? Eu cadastrei o contato como Brasil Leads. Então, ele reconhece o nome, como você cadastrou lá no celular. E aí, se você não cadastrou nada, aí ele vai puxar o nome, que aqui deveria puxar Leopoldo, e em último lugar, ele puxa daí só o telefone. Só o telefone. Então é nessa sequência. Se não tiver nome nenhum, ele vai puxar o telefone. Se tiver um nome, ele vai puxar o nome da pessoa. E se você cadastrar no teu WhatsApp, lá na agenda, salvar como Leopoldo Agente de A, aí essa informação vai aparecer aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse Brasil Leads. É assim que funciona. Isso é bem útil quando você estiver usando grupos de WhatsApp. Porque daí vai ter o grupo, aí vai ter 10 pessoas ali dentro, para você saber quem é quem aqui dentro da conversa do Bitrix 24, você tem que ir lá na agenda e salvar o nome das pessoas, e ela vai atualizando aqui, ok? Então ele mandou teste, vou mandar aqui mensagem como usuário Bitrix 24, dá para tu entender. Escrevi, ele reconheceu o nome desse usuário aqui, que o nome dele é Rodolfo Leonardo, e aí por isso que ele vai aparecer aqui, ó, Rodolfo Leonardo em negrito. Entendeu? Ótimo, entendi. Que mais? Primeira coisa, eu gosto de renomear. Então, eu estou conversando aqui com Rodolfo Teste Brasil Leads. Clico aqui no lapisinho, salvo. Sempre gosto de salvar em caixa alta aqui, para ficar mais fácil. Então, o que está em caixa alta, eu sei que eu já renomeei, já está redondo. Sempre, sempre, sempre clique aqui, para ficar aberto aqui, né? Por que isso? Porque daí você pode vir aqui em adicionar e convidar outras pessoas da tua empresa. Ó, convidei várias pessoas aqui. Perfeito. Que mais, Rodolfo? Digamos que eu quero, eu aqui como Rodolfo Leonardo, quero uma ajuda desse Rodolfo Teste. Olha que legal. Eu clico aqui nesse olhinho e vou dar um @ Rodolfo Teste. Peço atender esse cliente, por favor. Ó, é uma mensagem oculta. Olha que legal. Ela não vai chegar aqui no WhatsApp do cliente final, mas aqui no Bitrix 24 do Rodolfo Teste, olha ali, ó. Chegou a mensagem, ó. Tá vendo, ó? Cliquei e veio aqui a mensagem oculta, ó. Peço atender esse cliente, por favor. Eu vou apertar o olhinho, vou dar o @ Rodolfo Leonardo e vou falar, ok. Iniciando o atendimento. Então, dá para conversar entre os usuários sem o cliente final estar enxergando isso. E aí, agora, ele vai escrever aqui. Olá, tudo bem? E aí, para o cliente final, vai chegar o olá, tudo bem? Com em negrito o nome do usuário. Qual usuário? Rodolfo Teste. Olha que top. Maravilhoso, né? E aí, aqui a gente pode, por exemplo, a partir do plano Professional, clicar aqui, e aí a gente usar as mensagens pré-definidas, ó. Você vem aqui, você, por exemplo, digamos que essa mensagem aqui é uma mensagem que eu quero usar como pré-definida. Clico aqui e vou salvar como pré-definida. Aí agora eu clico no raiozinho, eu tenho que dar um atualizar. Clico no raiozinho e agora está aqui, ó, mensagem como usuário. Eu posso editar também antes de enviar. Tá bom? Perfeito. Eu posso pegar uma mensagem oculta aqui e também transformar em mensagem pré-definida. Maravilhoso, entendi. Que mais, Rodolfo? Que mais? Vou aproveitar aqui e vou mostrar como que a gente responde. Então, o Leopoldo aqui é o cliente final, né? Eu vou, inclusive, até botar aqui Leopoldo, acho para ficar mais fácil o entendimento. O Leopoldo é o cliente final. Vou vir aqui no meu contato, vou chamar de Leopoldo Teste. Editar. Salvei. Vou vir aqui no meu negócio.
lapisinho, e vou trocar tudo para Leopoldo, para ficar mais fácil o entendimento. Então, Leopoldo é o nosso cliente final, maravilhoso. O Leopoldo foi lá e mandou assim, olá, como está? Perfeito? Cliente final, Leopoldo. Eu posso responder com o usuário Rodolfo Teste, né? E aí, como é que eu respondo esse olá? Eu tenho que selecionar tudo isso aqui, ó. Eu posso clicar 3 vezes, clicar aqui, que é a opção citação, e emendar assim, ó. Oi, tudo certo e você? É a única maneira que tem, ok? É a única maneira que tem. E aí, aqui, o cliente final, aqui o Leopoldo, ele sabe que esse oi, tudo certo e você é uma resposta do olá, como está, enviado às 20h47, ou seja, essa aqui. Esse é o jeito, tá? Ele está falando de uma integração de API não oficial. Então, ele não é 100% perfeito os recursos igual como se você estivesse usando o WhatsApp. Mas dá para entender perfeitamente, ó. Perfeitamente. Tem muito mais benefícios usar o WhatsApp integrado no Bittrex do que malefícios como, por exemplo, esse detalhezinho aí. Perfeito? Ok. Que mais, Rodolfo? Que mais? Bom, abri aqui a caixinha. Eu vou clicar aqui, ó, numa dessas bolinhas. Tá vendo aqui, ó, o Rodolfo Leonardo, ele é o titular. Esse usuário aqui, ó, Brasilitos usuário, é o cliente final, que é o Leopoldo, né? Aqui é o Leopoldo, tá? E esses outros usuários são os outros usuários aqui do Bittrex 24. Então, eu como Rodolfo aqui, daí eu tenho que estar nesse navegador, né? Eu como Rodolfo, eu sou o titular da conversa. Né? Eu consigo, por exemplo, remover as pessoas. Ó. Eu clico aqui em remover. A Neuza não necessita mais estar nessa conversa, nem o Luiz. E já que o Rodolfo Teste, que não é o titular, ou seja, não tem essa coroa aqui, ó, aí para ele sair da conversa é diferente. Ele vai vir aqui e vai dar o sair. Entendeu? Ó, e note que como ele não é o titular da conversa, ele não consegue tirar o Pedro Pereira. Só quem consegue é o Rodolfo. Então aqui ele vem aqui e sair. Tá? Ele consegue pegar a conversa. Isso o sistema deixa. Então o Rodolfo Teste quer pegar a conversa do Rodolfo Leonardo aqui. Se ele fizer isso, ele vai derrubar todo mundo. Vai ficar só ele e o cliente final. Quer ver? Ó? Cliquei em pegar a conversa. Pronto. Derrubou todo mundo. Só tá o Rodolfo Teste e o cliente final. Pode ver que aqui ele já sumiu, ó. Aí, como eu tenho usuário acesso ao card, eu posso vir aqui no balãozinho azul e clicar em participar. Então, o Rodolfo Leonardo está de novo na conversa, mas ele não é mais o titular agora. Olha, ó, o titular ficou o Rodolfo Teste. Ok? Ah, Rodolfo, mas um pode roubar a conversa do outro só se tiver acesso ao card de negócio de um contato. Se não tiver acesso, via permissões de acesso, nada, não vão conseguir pegar uma conversa do outro. Fique tranquilo. É só se a pessoa tiver acesso ao negócio. Ok? Inclusive tem um vídeo aqui, vou até deixar aqui um card, um vídeo onde a gente ensina como configurar as permissões de acesso dentro do CRM. Então fica tranquilo em relação a isso. Né? Perfeito, vamos lá. Agora eu vou fazer o inverso. Ó. Eu aqui como usuário Rodolfo Teste, eu vou transferir a conversa. Eu posso apertar no mais e chamar alguém, mais uma pessoa, ou eu posso clicar aqui na setinha e transferir. Eu vou transferir para o Rodolfo Leonardo. No momento que eu fizer isso, todo mundo vai cair da conversa. Vai ficar só o Rodolfo Leonardo. Ó, transferi, todo mundo caiu. Vou vir aqui, cliquei aqui. Olha lá. A conversa está aqui, ó. Ah, não, minto. Houve um ajuste no sistema. Quando transfere a conversa, não derruba mais as outras pessoas, ó. Eles continuaram aqui. Antes derrubava. Vamos ver. Deixa eu atualizar. Vamos ver. Não, continua derrubando. Tá aí, ó. Só faltava atualizar. Então, pode ver que todo mundo caiu da conversa no momento que foi transferido para o Rodolfo. Aqui é o link do bate-papo, dá para copiar, abrir no outro navegador. Ó, então ele tem aqui
o diálogo, né? Ok? Se por acaso você achar que tem alguma utilidade, você pode copiar ali o diálogo, né? Vamos lá, que mais? Que mais? Ele tem essa opção que parece o áudio, mas não é, ó. Ele é o quê? Aqui você vai ativar. E aí você vai falar, ó, teste, teste, teste. E aí você aperta o quadradinho. E aí ele só, o que a gente fala, ele coloca para texto. Se for exatamente o que eu quiser mandar, ou se não for, eu posso deletar alguma coisa, e aí eu envio. Ah, Rodolfo, mas eu quero o áudio. Aí o áudio é aqui, ó. Nesse botãozinho aqui, ó. Quando clicar, aqui ele vai aparecer o áudio. Clicou aqui, ele carrega. Ó. Aí você clica aqui. Teste, testando, teste, teste. Solta. Dá para ouvir? Teste, testando, teste, teste. E agora você envia. Vamos ver se chegou? Ó, chegou o áudio. Teste, testando, teste, teste. Perfeito? Então é assim que você manda áudio. Somente um dos 3 planos do AXRM permite o áudio. E aqui é quando você for usar a API oficial, aqui ele vai carregar os templates que você vai configurar lá na métrica. Então aqui não é um tema para essa aula, né? Você pode anexar arquivos, você pode apertar aqui, ó. Aqui tem alguns emojis, ó, bastante inclusive. Adesivos também, ó. Ó que legal. Ó, vamos ver como é que chega lá. Ó, que bacana. Tá? Bom, Rodolfo, achei muito grande. Você também pode apertar a tecla do Windows, né? Windows, se for Windows, né? Windows ponto. E ele puxa também os emojizinhos ali do Windows, né? E aí você vai lá e manda. Perfeito? Essa opção começar a vender, a gente não está usando. Essa opção aqui é só para você, é um atalho para o marketing. Aqui é o seguinte, ó, aqui ficam os formulários. Então, se você tiver algum formulário que você precise mandar para o teu cliente, você manda aqui, ó. Olha que legal, ó. Preenche o formulário. Ele chega lá para o cliente final, o link. E aí, se a pessoa preencher esse formulário, os campos vão aparecer dentro do card. Ó, cliquei. Ele não está configurado ainda, mas aqui ele iria abrir um formulário. E se você preencher o formulário, ele vai parar dentro do card que está atrelado a essa conversa. Perfeito? Aqui, se não vou usar, posso tirar. Bom, aqui do lado direito ele vai ficar, por exemplo, os links. Tudo que for link vai aparecer aqui em todos os links. Tudo que for arquivo de mídia vai aparecer aqui, ó. Que é aquele áudio, inclusive, que eu mandei. Teste, então fica fácil para você acessar o histórico, né? Se você pegar, pô, essa mensagem aqui era importante, cliquei nos 3 pontinhos, adicionei aos favoritos. Ele vai aparecer aqui na lista de favoritos, ó. Perfeito? Pô, tá apitando muito, eu quero silenciar a conversa. E aqui não tá me dando a opção. Deixa eu só ver um negócio. Será que é porque eu sou único? Vamos ver, vamos adicionar mais Rodolfo Teste. Vamos ver se eu consigo agora. Atualizar. Não é possível. Será que aqui é possível? Bom, por enquanto esse recurso não está funcionando, vamos desconsiderar por enquanto. A lupinha, bem útil também, claro. Faço a pesquisa ali por algum texto, algum link, eu consigo, né, localizar. Essa imagem você pode trocar. Ó.
Então, por exemplo, digamos que o Leopoldo seja essa pessoa aqui, ó. Eu consigo trocar essa imagem. Tá vendo? Ele puxa por padrão a imagem do WhatsApp. Mas eu posso trocar. Três pontinhos. Então, como é que eu vou lá para o meu card de negócio ou para o contato? É aqui, então, ó, clica nos três pontinhos. Isso é bem útil, uso bastante. Para ir lá para o negócio ou três pontinhos e ir lá para o contato. Feito. E para a gente finalizar, vamos só explorar aqui algumas opções importantes. Ó. Rodolfo, o cliente final mandou lá, sei lá, oi. Eu quero responder em cima desse oi. Já expliquei para você, tem que selecionar o texto inteiro e clicar em citar. Se só fazer isso aqui e responder, oi, como está? Parece que foi uma resposta, mas lá, olha como é que chega aqui. Ele chega uma mensagem solta, não fica atrelado a esse oi. Então a gente já ensinamos isso, tem que selecionar e usar a opção citar. Perfeito? Encaminhar, você pode encaminhar, por exemplo, aqui uma mensagem para o privado de outro usuário. Tá vendo? Ó, encaminhou no privado de outro usuário do Bitrix 24. Ok? Está ali encaminhado. É uma opção também. Voltar para canais abertos. O que mais temos de opção aqui? Adicionar o favorito. Fixar é bem importante. Então, a pessoa aqui, digamos que o cliente aqui final passou os dados, né? Segue dados da minha empresa. CNPJ, social, CPF, completo, exemplo, tá? Essa mensagem é importante, eu quero deixar ela travada, né? Então eu clico aqui e vou vir em fixar, ó. Ela fica fixada aqui em cima. Perfeito? Maravilha. Lembra que eu falei do recurso de editar e excluir mensagem? Ó? Esse oi aqui, se a pessoa clicar, editar, vou botar aqui um oi 2, ele vai editar aqui dentro do Bitrix 24. Ó, modificado, vai ficar modificado aqui, ó. Tá? E se ele vir aqui apagar e apagar, ele vai apagar. Ok? Ótimo. Bem importante isso aqui. Isso aqui economiza, evita um transtorno gigantesco, gigantesco, gigantesco. Três pontinhos, desafixar, né? E marcar como para ler depois. Tem essa opção aqui, ó. Marcar para ler depois. Ele fica aqui em cima, como pendente. Aí eu tenho que vir, né? Ó, cliquei aqui. Deixa eu dar uma atualizar. Aí agora ele desmarcou. Então, é uma maneira também de você deixar pendente alguma coisa, né? Tá? Outros cuidados. Mandei um oi. Me arrependi de ter mandado esse oi. Ah, eu posso vir aqui e excluir? Não. O oi continua. Não dá para excluir. Para excluir, tem que vir direto no WhatsApp. E aí sim, clicar ali, segurar a mensagem, lixeira e apagar. Esse aqui, né? Um pouquinho. Ó, vim aqui, pegar o meu oi, lixeirinha, apagar para todos. Aí agora sim apagou. Então, não serve só isso aqui. Tá? Outra coisa, mandei um olá, editar. Olá, editado. Ah, beleza. Então, editou para o cliente final. Não, também. Só se fizer aqui no aplicativo. Tá? Isso são melhorias que a gente já está conversando ou com o pessoal do Bitrix ou com o pessoal do WhatsApp.
Então aqui, ó, eu tenho que vir aqui no celular, aí sim, segurar em cima, clicar em editar e aí, olá, editado, né? Lá, editado 2 eu coloquei. Ele nem deixa editar, na verdade. Como eu mandei uma mensagem usando um outro aplicativo, que é o WhatsApp, ele nem está deixando editar. Então seria só excluir mesmo. Basicamente esse era o treinamento. Dicas finais e avisos importantes, né? Então vamos só bater aqui rapidinho para a gente finalizar. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo. Ó, esse vídeo então serve para configurar canais abertos, tanto para uso do WhatsApp API oficial quanto não oficial, e também os outros aplicativos de mensageria. Então as configurações de canal aberto são as mesmas, tá? Você também pode criar canais abertos apenas para direcionar atendimento para outros departamentos. Então, por exemplo, ó, eu estou aqui no meu Contact Center, né? Clientes Contact Center. Aí esse número aqui é do atendimento para vendas, por exemplo. E aí eu queria direcionar para o meu setor operacional. Eu posso clicar na setinha e transferir para uma pessoa, ou eu posso clicar em criar canal aberto, criar um canal só para isso. Entendeu? Então eu venho aqui e boto, por exemplo, o canal do operacional. E quem que é o responsável do operacional? Eu tenho uma pessoa que é o Rodolfo Teste. E aí eu crio aquela. Aí o que eu vou fazer? Como eu vou só transferir uma conversa, que já tem card e tudo mais, eu vou desmarcar essa opção. Entendeu? Vou desmarcar essa opção. E aí eu vou fazer o quê? Vou desmarcar tudo. E aqui é o canal do atendimento. Então aqui, por exemplo, eu poderia fazer uma avaliação de qualidade nesse canal que é do atendimento. Olha que bacana, né? E aqui eu poderia, por exemplo, fazer um KPI de resposta do atendimento, do suporte, não do atendimento para vendas, né? Não do WhatsApp de vendas. E aí, se uma vez que eu crio esse canal, ó, né? Aqui na minha conversa, quando eu clico aqui na setinha, em vez de eu transferir para uma pessoa, eu transfiro direto para um canal. Entendeu? É para isso que serve. E aí toda aquela configuração do outro canal vai prevalecer. Isso é bem útil também. A partir do plano Professional, a quantidade de canais abertos é ilimitada. Então, no Standard, no Basic, até 2 canais. Falando hoje, né, dia 30 de junho de 2026. No Basic, até 2, no Standard, até 10. Professional Enterprise, canais abertos ilimitados. Tá? Acesse esse site e entenda a diferença do WhatsApp API oficial e não oficial. A gente preparou um link bem bacana aqui, ó, explicando bem certinho os prós e contras de cada um. Perfeito? Te recomendo a dar uma lida. Acesse essa página para conhecer os planos WhatsApp CRM. Para usar o WhatsApp integrado ao Bittrex 24, esses são os planos WhatsApp CRM. Para não oficial, falando hoje, dia 30 de junho de 2026, para não oficial a partir de 150, e aqui ele descreve, né? Então, por exemplo, sabe aquele recurso de identificar edição e exclusão de mensagem? É só a partir do Pro. Sabe aquele recurso de usar grupos de WhatsApp integrados ao Bittrex? Só a partir do Pro. E sabe aquele recurso do botãozinho para enviar áudio? Aí, somente por aqui, ó. Somente no plano Enterprise. Pô, Rodolfo, então quer dizer que se eu pegar os 2 primeiros planos, eu não vou poder mandar áudio, né? Existe uma alternativa somente pela versão do computador. Tá? Esse botão aqui, inclusive, também é só pela versão do computador. Qual que é a alternativa para mandar áudio a partir do plano Start? Ele não tem um envio prático de áudio, mas você consegue contornar, não é o jeito mais prático, mas é assim, ó. Eu quero mandar um áudio aqui para o cliente final, eu vou clicar nesses 3 pontinhos, abrir contato, vou vir na opção aqui, ó, WhatsApp CRM Web, e por aqui eu consigo mandar o áudio. Olha aí, ó. Aqui eu consigo. Testando, teste. Por aqui eu consigo mandar o áudio. Chegou do mesmo jeito. É um caminho mais longo, mas é possível. E para a API oficial,
também R$ 300 por mês. Lembrando que na Pay Oficial tem os custos de envio de mensagens, né, que você vai pagar para a empresa meta. O bom é que esse conector ele não ganha comissão. Então você paga esse valor de R$ 300 por mês, somente esse valor e não paga nada mais por isso, pelo envio de mensagens, tá? Lembrando que aqui esses valores são mensais e por número de WhatsApp. Então, eu quero conectar 10 números. A gente tem clientes aqui que conectou 20 números. Pegou esse de 150. Então, você vai pagar 20 vezes esse valor aqui por mês. Ok? Perfeito. Os planos do WhatsApp CRM matamos. E vou deixar ali também, já falei que vou deixar no card o link para assistir o vídeo para aprender como criar grupos de WhatsApp integrados ao Bitrix 24. E para finalizar, nunca use um WhatsApp pessoal integrado ao Bitrix. Nunca. Sempre um WhatsApp que seja corporativo. Bom, que aula, né? Parecia pouca coisa, parecia algo simples de configurar, mas você viu a quantidade de itens que você tem que ter cuidado na hora de configurar, né? Então, o WhatsApp ele é uma ferramenta muito valiosa, é a ferramenta de comunicação número 1 no nosso país. Você consegue transformar o teu Bitrix numa ferramenta ainda mais eficiente quando você tem o WhatsApp integrado, mas se você não ter todo esse cuidado aqui, o teu Bitrix vira uma salada de fruta, né? Uma salada de frutas. E por isso que muita gente contrata a nossa implementação, mas se você chegou aqui e quiser configurar por conta própria, você tem esse material aí para fazer essa configuração. Se você for nosso cliente, você vai ter direito ao suporte, então se der algum problema, tiver alguma dúvida, você pode convidar a gente, né, chamar a gente e a gente vai te ajudar também. Perfeito? Se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você gostou, né? Porque ninguém fica tanto tempo no vídeo. Então, vou te pedir, dá um joinha nesse vídeo. Se ainda não deu joinha, se inscreve no canal, tá? O nosso conteúdo é um conteúdo mais denso mesmo, porque a ideia é ajudar, né? Então, se for trazer algo muito simples ali, muito muito raso, né? Aí também não vai te agregar, né? Certo? Então, se tu gostou do nosso conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você está engajado com o Bitrix 24, se inscreve no canal, marca o sininho de notificação também e deixa esse joinha, tá bom? É isso aí, eu fico por aqui, muito obrigado, até mais.